olhar pra ti, Senhor. Tempo de fixar o meu olhar. É tempo de me arrepender. É tempo de me entregar. É tempo de buscar o tudo, deixar o que é velho morrer. É tempo de sair do escuro, é tempo de corresponder. É tempo de voar pra Deus. Há tanta coisa pra ajustar. É tempo de pôr cada coisa em seu devido lugar. E houve um tempo que fechou, eu sei. Eu desviei o meu olhar, mas no seu divino tempo a luz do novo vem brilhar. A ti todo o tempo do mundo. Deus abençoe. Meu Senhor do tempo, meu tudo. A ti todo o tempo do mundo. Casa São Batista, Casa Mãe de Pentecostes, Meu Senhor do Mãe da tempo, Promessa. meu tudo. Há tempo para cada coisa. Meu Senhor e meu tudo. Há tempo para cada coisa. É tempo de voar pra Deus. Há tanta coisa pra ajustar. É tempo de pôr cada coisa em seu devido lugar. E houve um tempo que fechou, eu sei. Eu desviei o meu olhar, mas no seu divino tempo a luz do novo vem brilhar. Ache todo o tempo do mundo. Meu Senhor do tempo, meu tudo. Ache todo o tempo do mundo. Meu Senhor do tempo, meu tudo. Meu Senhor do tempo, meu tudo. Eu queria, baseado nessa música, dizer e começar essa live de hoje dizendo: há tempo para cada coisa debaixo do céu. Mas eu queria lembrar a você: não perca tempo. Há um tempo que Deus nos dá para que a gente permita que Ele se achegue, que Ele bata na porta e que Ele entre. Tanto que em Eclesiastes ele diz: há tempo para plantar, mas também ele diz: há tempo para colher o que se plantou. Não desperdice seu tempo. Não desperdice seu tempo perdendo o melhor, procurando a tua pérola preciosa. Porque talvez, como diz em Isaías, porque os pensamentos deles são diferentes dos teus,
quando você queira, já não possa mais. Pare de fazer birra. Como um bom infanto, pare de fazer charminho. Pare de girar em torno do seu próprio umbigo. Pare de se mesmar e achar que o problema que você enfrenta seja a pior coisa. Não faça da sua vida um drama. Não desperdice lágrimas. Pelo contrário, o que você plantou é exatamente o que você colheu. O que você tem é exatamente o que você é. Então abrace a cruz que você tem, prefigurando-a em Cristo e apresentando-a em Cristo e conduzindo-a em Cristo, você encontre a solução tão desejada. Repito, não se perca das suas noias, paranoias, vidas repetitivas, infecundas. Aproveite seu tempo. Amém. Aproveite seu tempo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as tribulações. O que eu não entendo hoje, entenderei depois. Porque quando eu largo o lugar de Deus e ponho a minha vontade, eu me desvio da rota de Deus. E caminhando e construindo caminhos solitários. E colherei a semeadura obrigatoriamente que plantei. Mas vamos estudar? Vamos estudar nessa manhã chuvosa em João Pessoa. Unido a todas as casas aí que estão já conectadas online, quero dar meus parabéns a um ano de existência da comunidade Santa Escolástica. Comunidade Mãe de Pentecostes, né? Um abraço a essas irmãs que tão lindamente têm feito o seu trabalho pastoral, apostólico, servindo a nossa comunidade como um grande colo de Deus, né? Abastecendo a vida, nossa comunidade de oração, de Santa Missa, de confissão, de aconselhamento, de momentos de orações. Louvado seja Deus por essa inspiração que nos levou, né, a abrir a Casa Mãe de Pentecostes. Quem lá já foi, quem lá já bebeu, sabe a casinha que tem cheiro de vó, né, tem cheiro de colo de mãe. Quero mandar um abraço a todo vocacional. Como ontem não entrei ao vivo, né, quero hoje ainda expressar a alegria, a emoção, dizer Deus os pague, de ver tão lindamente a nossa comunidade se levantar para buscar os 100%. Quando nós fizemos tudo o que a gente podia fazer, Deus fez a sua parte e nos deu os 100%. Cada iniciativa, cada gesto, cada doação, com certeza é olhada no céu. Um beijo no coração de todos vocês. Eita, coisa boa! Vamos embora?
1 Coríntios 12, versículos de 1 e seguintes. Vamos lá. Primeira Coríntios 12. Começamos uma parte muito linda dessa carta. Agora eu quero explicar a vocês que ela não foi escrita para ser bonita. Ele estava muito preocupado com o uso errado dos dons. Porque se eu tiver dons do Espírito, e aqui eu vou fazer uma distinção, se eu tiver dons naturais que nasceram comigo, e eu não colocar o Espírito de Deus como centro na minha vida, como minha busca verdadeira, como minha bússola, eu corro um grande risco de estar servindo a minha vaidade, de estar fazendo coisas para o meu bem-querer, para chamar a atenção, para me achar grande, para me achar autossuficiente. Um dos sinais que os dons de Deus são frutíferos, preste bem atenção no que eu vou dizer, são os frutos de quem usa os dons de sua vida. Ah, fulano é muito usado por Deus, mas é muito grosseiro. É pelos frutos que conhecereis se a ave é boa ou é má. Não confunda a grosseria com a autoridade no Espírito. Então, queridos irmãos, vamos ler o que Paulo tem para nos dizer e eu vou falando mais coisas a respeito disso. Não é porque eu prego bem, não é porque eu oro em línguas, não é porque eu professo profecias. São Paulo, no capítulo, não nesse, no próximo, vai dizer: se não tiver amor, não vale nada. Nada. Vamos lá? Meus irmãos, quero que vocês saibam a respeito dos dons do Espírito Santo nos dá. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo nos dá. Vocês sabem que quando ainda era pagão, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Ele está aqui se referindo ao povo de Coríntios, ao povo grego, porque a cidade de Coríntios era cheia de altares de deuses gregos, que se adoravam aquelas imagens, aqueles deuses. E ali eram costumeiramente usados dons paranormais, né? Coisas que chamavam atenção para quê? Para que os deuses ficassem em bom lucro. Veja os sacerdotes egípcios que faziam aquela certa magia, que diante de Moisés fizeram cobras e Deus fez um milagre e a cobra de Moisés engoliu, né, a dos sacerdotes. A magia humana, os efeitos humanos criados para aprisionar pessoas, para deixar as pessoas admiradas, não vem de Deus.
Tenha muito medo das pessoas que dizem que verem muitas coisas, mas não tem prudência no falar. Que tem muito contato com Deus, que Deus falou, mas não é doce, não é manso, não é humilde, não é discreto, não é silencioso, não é alegre. Cuidado. Vou repetir. Pelos frutos que você conhece, se a árvore é boa ou é má. Versículo 3. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito Santo. Quer entender isso aqui? Eu vou só mais um pouquinho. E que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. No lugar de estar com uma palavra profética ou de ciência, está com adivinhações. Ah, você vai bater no carro. Ah, você vai morrer. Ah, eu estou vendo espírito de fulano, de ciclano atrás de você. Maldizendo a Deus. Porque Deus diz que nenhum espírito volta. Preste atenção, irmãos. Pelo contrário, movido pelo Espírito Santo, você não só diz que Jesus é o Senhor, mas você se submete ao senhorio do Senhor. E neste senhorio você coloca a sua vida. Aí ele vai começando a explicar. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Mas é um só o mesmo Espírito. Ou seja, São Paulo vai deixar bem claro aqui que tem muitos dons que ele nem vai falar e que existem. Se você estudar os santos da igreja, você vai ver muitas manifestações de dons que São Paulo não descreveu na Bíblia. Mas o sinal que é de Deus é o testemunho da vida desse irmão. O sinal de que é de Deus, e não o maligno está usando os seus talentos para confundir, para amedrontar, para deixar pessoas ansiosas, para se achar grande, para que as pessoas tenham medo de você, para que as pessoas lhe admirem, para que as pessoas tenham receio. Você não está fazendo que Jesus seja o Senhor, então você não está movido pelo Espírito. Porque todos os dons de Deus servem para mostrar o senhorio de Deus. E o senhorio de Deus é amor. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas um só é o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar trabalhos, mas é o mesmo Deus que dá a capacidade da habilidade. Ou seja, ele começa falando até dos dons de serviço. Porque um dos sinais de que você foi tocado pelo amor de Deus é o quanto você serve sem reclamar. O quanto o seu servir é discreto para que Cristo apareça e você suma. Que você tem prazer em enriquecer a obra de Deus. Por isso eu fico tão encantado como vocês se juntam e mantêm essa obra de Deus através de oferta. Isso é um serviço silencioso. E eu não vi ninguém botando o nome em destaque. E até aquelas pessoas que doam mais dinheiro dizem a mim, não digam que sou eu, porque convém que Cristo cresça. Existem maneiras diversas de servir. Uma delas é ofertando, é sustentando a obra de Deus, é lavando um prato, é lavando um chão, é lavando um banheiro, é cuidando de uma oferta, é cuidando de uma cadeira, é deixando a casa limpa e organizada para a obra do Senhor.
é sendo acolhedor, é ter um bom sorriso, tudo isso é serviço e é dom de Deus, é serviço do povo de Deus. Porque em comunhão com o senhorio de Jesus, se Jesus é o teu Senhor, cheio desse espírito do senhorio do Senhor, você sai cuidando, você tem sede. São Paulo vai dizer, o salmista vai dizer, o zelo pela tua casa me consome. Isso é um dom de Deus. É piedade. É ter amor pelas coisas de Deus. É ter zelo pelos vasos sagrados. Ter cuidado com as coisas de Deus para não quebrar, para não estragar. Até mesmo quando você não deixa um ventilador ligado, uma luz ligada sem necessidade, para que não gaste mais energia da casa do Senhor do que é necessária, porque é caro pagá-la. Quando você não desperdiça comida, você não estraga, não suja a natureza nem a casa do Senhor, jogando copo, papel, chiclete pelo chão para que o outro irmão vá buscar. Esse dom de serviço é um sinal de que você está em comunhão com o Espírito. Existem maneiras diversas de servir, mas o Senhor é o mesmo que serve. É o Senhor, é para o Senhor. Mas eu fiz tanta coisa e ninguém me agradeceu. Você fez para quem? Você fez para receber aplauso? Deixa eu te aplaudir. Parabéns. Você é tão lindinho. Porque se você fez para o Senhor, Ele vê o que está oculto e Ele te recompensará. Versículo 6. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Se Deus te deu o dom de cantar, cante, mas seja humilde. Não passe por cima dos outros, não pegue um microfone para aparecer. Faça como São Paulo diz em Filipenses 2, julgue as outras pessoas melhores do que você e não se julgue melhor do que as pessoas. Porque você pode ir para o inferno com o seu canto, você pode ir para o inferno com o seu dom de pregar, você pode ir para o inferno com o seu dom artísticos, com o seu dom de tocar instrumentos, você com os seus dons de administrar bem. Cuidado que as habilidades que Deus te deu foi para servir a Ele. Você pode tê-las para o seu bem próprio, para construir sua vida, para a manutenção da sua casa, mas não esqueça de dizimar. E aqui tem uma coisa muito interessante. A gente tem dificuldade de dizimar de todas as maneiras. E tem um dízimo que às vezes a gente nem entende. Dízimo significa dizer 10%. Você já disse isso, eu repito agora porque dentro desse contexto faz muito bem dizê-lo de novo. Um dos dízimos importantes na nossa vida é o dízimo do tempo. A Bíblia diz que se eu dou o dízimo, eu cumpro a minha obrigação, porque esses 10% não era meu, era de Deus. E a oferta é o algo mais que agrada a Deus, porque eu dou sem precisar dar. Dou do que é meu. Então, cuidado para não negligenciar o dízimo do seu tempo. Quanto tempo dos seus 24 horas do dia, porque você só tem um dia por vez, você dedica a Deus? E quanto você dedica a você mesmo, aos seus interesses, às suas coisas, ao seu bel prazer? Você dá pelo menos seu 10%? Os bons em matemáticas, quanto é o dízimo de 24?
Alguém bota aí? Quanto é 10% de 24? 2h40, né? Eu acho que é. 2h40 do seu dia. É o mínimo que você tem que dar para Deus. 2h04, né? E 40 minutos, é. Esse é o dízimo. O que agrada a Deus, o dízimo é a sua obrigação. O que agrada a Deus é o algo mais. Você já tinha pensado nisso? Eita Deus! Vocês já tinham pensado nisso? Como é que está o dízimo de vocês, do tempo de vocês? E dado, sabendo que Jesus é o Senhor, e com toda a humildade para o Senhor, e não com má vontade. Dado por prazer de estar na presença de Deus. Dado ao Senhor porque Ele merece. Cuidado com a vida na perspectiva de si mesmo é mortal. É uma vida sem ser livre do pecado original. Dízimo não é só dinheiro não, irmão. Nunca tenho tempo de ir para a missão, porque estou muito ocupado com minhas coisas. Nunca tenho tempo de servir na comunidade das coisas mais simples, porque só chego na comunidade como estrela. Nunca tenho tempo de estar a serviço do irmão, de olhar um irmão meio triste e trazer um copo d'água para ele, e lhe dar um bombom, e fazer um lanche, e lhe dar um sorriso. Dizimar a sua vida pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não deu 10% da vida dele por você, não. Na cruz, Ele deu toda a vida dele por você. Receba essa palavra. Calcule. E não faça por obrigação, porque também não vale. Só faça se for por amor. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito. Ou seja, se não tiver sinal da presença do Espírito, então observe, para não deixar pessoas que não são movidas pelo Espírito influenciarem na sua vida, colocar na sua cabeça aquilo que não é do Espírito. Versículo 8. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, autoridade de saber guiar. Saber guiar. Porque sabedoria não é inteligência. Às vezes são pessoas muito inteligentes, mas não têm sabedoria de viver. Sabedoria tem quem bem administra a vida. Sabedoria tem quem bem administra a obra do Senhor. Sem grosseria, sem cara feia. Não tem aqueles que adoram ser a palmatória do mundo, adoram andar reclamando, adoram andar corrigindo todo mundo porque se acha certinho, só porque tem um pouquinho mais de ano do que o outro. Não tem doçura em educar alguém. Não ensina com seu exemplo, ensina com gritaria, com grosseria, com opressão. Tenha sabedoria no conduzir sua vida, meu irmão. Tenha sabedoria no conduzir sua vida. No lugar de ter sabedoria, tem uma língua afiada, que em qualquer roda critica tudo, critica todo mundo, porque você é o dono da verdade, então você não tem sabedoria de viver. Porque todo mundo que se acha muito certo não tem sabedoria. Quem tem sabedoria sabe que tem 2 ouvidos e uma boca.
fala menos e age mais. E quando fala, fala para edificar, não fala para destruir a imagem de ninguém. Chega muito, né? Para mim, diácono, eu tive com fulano e fulano falou mal disso, falou mal daquilo. Eu logo julgo humanamente, diabolicamente, como diz Tiago. Toda fofoca não é humana, é humana e diabólica. Já não dou crédito. Porque se fosse uma pessoa movida pelo Espírito, ela teria sabedoria para edificar a obra do outro, não destruir a imagem do outro. Versículo 9. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra o poder de curar. Através do dom da fé, você chega ao dom de milagres. Então não é a todos. E ele dá quando ele quer. É o Espírito que dá. Você não é detentor dos dons, dos talentos que você nasceu com eles, sim. Dos dons espirituais, não. Do jeito que ele vai, ele vem. E se começar a não dar fruto, vai embora. E eu lhe digo, infelizmente, alguns aprenderam o jeito. Aprenderam o jeito de fazer coisas que não agradam a Deus. Versículo 10. Uma pessoa recebe o dom do poder para fazer milagres, outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. São Paulo vai trazendo. O dom da fé aqui que São Paulo fala também tem o sentido do manter-se fiel, manter-se perseverante por fé. Se você não recebeu o dom da fé, que é dado no Santo Crisma, que provavelmente você perdeu a comunhão com Deus. Provavelmente o espírito humano e diabólico está reagindo mais, e por isso você é um ser oscilante. Ora está firme na fé, ora está fraco na fé, ora caminha bem, ora caminha mal, ora reza, ora não reza, falta o dom da fé. Se você não está tendo, perdeu o porquê. Perdeu o porquê. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e que não vêm dele. Discernimento dos Espíritos. Ver quando a profecia é falsa. Ver quando a palavra de ciência é falsa. Ver quando a palavra de sabedoria é falsa. Ver quando a palavra de pregação é falsa. Porque não tem fruto na vida do outro. Você facilmente discerne isso. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e a outra dá a capacidade de interpretá-las. E aqui não é a glosolia, que é o gemido inefável. Ele está falando aqui da capacidade de chegar num lugar em que você não fala a língua e você pegar a palavra de Deus para pregar e as pessoas, você falar e as pessoas entenderem na sua língua. Esse é o dom de línguas perfeito. Então eu estou num território árabe. Eu estou falando conscientemente em português, mas as pessoas estão me entendendo em árabe. Eu até estou falando em árabe mesmo, sem nunca ter estudado árabe. E as pessoas estão entendendo. O sinal desse dom de línguas que ele está falando é que o outro entenda o que está se falando. E o último versículo diz: porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso.
Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme Ele quer. Se não for do Espírito, não foi dado por Deus. Se foi dado por Deus, foi para edificar. Se não edifica, se a palavra te põe em medo, se a palavra te põe em dúvida, se a palavra te põe insegura, não veio do Espírito. O que vem do Espírito move e movimenta. Então, faça seu exame de consciência. Tanto que você se blinde dos dons humanos, dos espíritos humanos, quanto você se aproxima daquilo que é de Deus. Se aproxime daquilo que é de Deus, para que você possa gozar da graça que vem de Deus. Espero que tenham entendido. Essa parte é muito interessante, né, gente? E assim eu queria terminar. Pense. Se for necessário, escute de novo. Acalme seu coração. E quando você estiver vendo coisas que não são do Espírito, não dê ouvido. Porque isso. Em verdade te digo, quem não nasceu de novo, agora sim, não poderá ver o reino de Deus. Reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nasceu de novo, poderá ver, não poderá ver reino de Deus. Reino de Deus. Pedido, vem, vem. Peça ao Espírito. Espírito Santo, vem Espírito Santo. Com palmas, em verdade te digo. Peça ao Espírito. Em verdade te digo. Para que o seu Espírito humano não haja na frente do Espírito de Deus. Não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não mais ser a água do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem essa conversa. Desce esse Espírito. Vem Espírito Santo. Desce o dom da fé para você ser fiel e não viver fazendo o que você quer, mas fazendo o que o Espírito quer de você. Mas eu não posso controlar o Espírito. O vento sopra. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Hoje, Você vai para onde não quer. Aquele nascido do Espírito não faz sua vontade, mas a de Deus. Vem, cheio de doçura, paciência, bondade, alegria, humildade, perseverança,
Doçura! Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Espírito Santo. Shalom! Coloque as mãos na cabeça, na mente.